Olá, boa tarde. A discussão sobre as coberturas dos planos de saúde no Brasil não é recente e agora ganha novo contorno. É que o Senado aprovou o projeto que obriga as operadoras a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde. Seria aí o fim desses planos privados? Agora no Opinião Minas. Nosso convidado para essa discussão é Renato Assis. Ele é advogado e especialista em direito da saúde. Doutor Renato, seja bem-vindo aqui à Opinião Minas. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Érica. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. A gente que agradece a disponibilidade para a gente falar de um assunto de interesse da maioria de nós, né, doutor Renato? Que é a questão dos planos de saúde, essa questão do rol taxativo. O que é isso? Não é uma discussão que é recente, já vem de um tempo. Queria que você atualizasse a gente sobre essa pauta. Ótimo. Bom, o rol taxativo, o rol, na verdade, da ANS, ele nasceu com a Lei dos Planos de Saúde, que foi em 1998, e existe uma discussão sobre a interpretação desse rol, desde o início, se ele é taxativo ou se ele é exemplificativo. O que é o rol taxativo? Ele limita aqueles tratamentos previstos no rol como o teto da obrigação de atendimento dos planos de saúde. Já um rol exemplificativo, que favorece a população usuária dos planos, ele determina que aquele rol é o piso, ou seja, é um exemplo dos atendimentos, mas que não se limita àquilo. Entendo. E agora, como que, com essa, o que falta para valer de fato? A gente precisa de outras aprovações? Qual que é o percorrer dessa discussão? Doutor? Sim, nós tivemos várias mudanças, na verdade, esse ano. Já existia uma discussão correndo no STJ, onde as operadoras buscavam que o rol fosse determinado como taxativo. Na verdade, antes mesmo dessa decisão, desde o início, elas tratavam como taxativo e negavam uma série de terapias aos usuários, o que prejudicava principalmente as pessoas com doenças raras, crianças com, por exemplo, síndrome de Down, algumas outras doenças que necessitam de muitas terapias, idosos e uma série de outras pessoas. E a justiça, ela revertia esses entendimentos na pequena parcela das pessoas que judicializam esses tratamentos, porque a maioria da população é carente, não tem ciência, não tem acesso ao poder judiciário. Então, com o rol taxativo, existia uma grande vantagem dos planos de saúde de negar uma série de terapias, ainda que reconhecidas pela CID e pela Organização Mundial de Saúde. O prazo para a inclusão era de 2 anos, agora é de 1 ano e meio, mudou ano passado, mas ainda assim é muito longo. E o tempo de espera dos pacientes, muitas vezes, né, a vida deles não tem como esperar, né? Sim, as condições de saúde não podem esperar. E em junho desse ano, o STJ entendeu o rol como taxativo, o que causou um grande prejuízo a todas essas pessoas. E agora o Congresso Nacional aprovou primeiro na Câmara e agora recentemente no Senado uma lei que determina que o rol é exemplificativo, ou seja, ele é o piso e não o teto, que favorece muito a sociedade. Então agora a gente pode dizer que quem tem um plano de saúde que é mais beneficiado com essa decisão. É isso? Seria isso ou não? Sim, na verdade beneficia a toda a sociedade como um todo, tá? Porque se os planos consideram o rol taxativo, aquelas pessoas que têm plano, eu tenho plano de saúde, por exemplo, se eu preciso de algo que o plano me nega, eu vou para o SUS. Então, na verdade, a decisão favorece os planos de saúde que já acumulam recordes de lucros, sobretudo na pandemia. Quem mais lucrou na pandemia foram os planos de saúde. Em 2020, o lucro líquido dos planos foi 17,5 bilhões de reais, quase 50% a mais do que o ano anterior. E no ano seguinte, eles reajustaram os planos coletivos em 16%, o maior reajuste da história também, então a conta não fecha. E todas as vezes que uma terapia é negada por uma pessoa, ela recorre ao SUS. Então, na verdade, os planos de saúde, as operadoras de saúde suplementar ganham mais dinheiro e a sociedade inteira paga a conta. Pois é, tu está falando essa questão da sociedade inteira pagando a conta. A gente tem muitos casos da judicialização da saúde. Foi negado o tratamento, eu vou na justiça para buscar que o governo pague para mim esse tratamento. Com essa medida, agora a gente pode diminuir esse acesso à justiça? A gente pode ter menos casos sendo judicializados? Sem dúvidas. Na verdade, antes dessa mudança do STJ, que foi em junho desse ano, nós tínhamos um grande volume de pessoas judicializando. Como dito, mais de 70%, acredito que 76% das ações que correm no STJ, que corriam pelo menos até o meio do ano, eram contra planos de saúde. Então, os planos negavam, discutindo essa interpretação do rol, e as pessoas judicializavam, ainda que uma parcela pequena, a maioria desistia, porque a população carente não acredita na justiça, ou não tem acesso, não consegue pagar um advogado,
e todos esses fatores. Então, nós tínhamos uma grande judicialização. Essa decisão do STJ, embora não seja uma decisão vinculante, ou seja, que está no Tribunal Superior e vincula os abaixo, ela influencia. Então, a decisão, ela de certa forma ia diminuir a judicialização, mas de um jeito péssimo para a sociedade, porque ia limitar o direito de acesso. Agora, com essa mudança recente, depende só da sanção do presidente, que deve acontecer nos próximos dias, as pessoas voltam a ter o direito e provavelmente não será necessário judicializar. Mas ainda que seja necessário, que os planos continuem se negando a dar esse atendimento, embora com uma lei, o que eu duvido que aconteça, aliás, eu não duvido, né? Quando se trata de plano de saúde, eu não duvido de quase nada. Mas, embora possa acontecer, é preferível mais ações no judiciário e menos pessoas na fila do SUS. É uma conta boa para a gente pagar. Sim. E aí, vamos trazer alguns exemplos práticos aqui para o nosso telespectador nos compreender. Por exemplo, estou em tratamento de uma doença rara e estou puxando ali particular. O que mudaria para mim? Eu poderia ter esse tratamento, eu poderia ser ressarcida, por exemplo, pelo que eu paguei até agora? Na verdade, não, porque a lei ela não retroage nesse ponto. Então, a partir da sanção, ela passa a ter vigência e a partir daquele momento as pessoas podem pleitear, né? Quem tinha uma ação em curso segue em discussão, até porque a decisão do STJ não tem esse poder vinculante sobre os outros tribunais. 17 estados da União tinham entendimento do rol exemplificativo mesmo antes da decisão do STJ e vários podem continuar tendo esse entendimento. Poderiam ter mesmo depois, porque a decisão não vincula todos esses tribunais. Então, tem várias possibilidades dentro dessa pergunta. Quem já judicializou continua tendo direito, quem não judicializou ainda tem o direito, mas agora esse direito é certeza, porque é lei. Então, a partir da sanção do presidente, a vigência da lei, qualquer pessoa que tenha as terapias negadas e que são reconhecidas como efetivas, né, tem esse direito de judicializar. Lembrando que toda essa discussão ela cabe para tratamentos de doenças, tratamentos médicos, compra de medicamentos também, não é isso? Aquisição de medicamentos também, não é, doutor? Sim, ela não vale para tudo, porque tem que existir alguns critérios. Daí a importância e o cabimento desse rol. Nós tivemos um exemplo há alguns anos, eu não lembro exatamente quando, da famosa pílula do câncer, né? Que foi um estudo que foi feito por um cientista da USP que desenvolveu uma pílula que aparentemente tinha efetividade. As pessoas em desespero, em tratamento, às vezes já em fase terminal, elas queriam aquela terapia. Mas, de fato, tem que ter um tempo. Choveram liminares até contra a USP e não era a USP que desenvolvia. Então, foi uma grande confusão e, no final, o entendimento foi de que aquele tratamento não era eficaz, tanto que não se fala mais nele. Então, o rol é importante, mas ele não deveria ser objeto de um mau uso das operadoras com o aval da ANS, que permite esse mau uso e protege as operadoras ao invés de proteger a sociedade. Então, o rol se tornou um problema, né? E hoje, considerando ele um rol exemplificativo, ele não passa a ser desconsiderado, o rol não vai desaparecer. Ainda assim, vai ter o tempo de análise, de efetividade dos tratamentos, de eficácia, de segurança, né? E feito tudo isso, ele entra no rol. Mas situações ímpares, situações onde, mesmo antes do prazo de análise da ANS, que acredito que de 1 ano e meio, era de 2 anos e modificou no passado para 1 ano e meio, se existe uma situação em que existe comprovação de eficácia de um medicamento, ele é reconhecido pela Conitec, por órgãos internacionais, pela forma que a lei foi redigida, permite esse atendimento. Então, é a situação ideal. Você está dando esse exemplo da pílula do câncer, não é isso? Sim. E a gente ele é o contrário do que aconteceu com o uso da cannabis, por exemplo, não é? Que a gente tem comprovação da eficácia, hoje tem mais estudos, é o contrário disso? É mais ou menos isso, é um bom exemplo. Nós podemos citar como um exemplo ainda melhor a questão do tratamento via oral, da quimioterapia oral, né? Essa quimioterapia oral, ela tem eficácia comprovada, né, por órgãos internacionais. Antes da decisão da STJ, que foi em junho, a Justiça estava obrigando os planos a cumprirem e, a partir da decisão, eles já passaram a negar, alegando que depende da aprovação da ANS, tem todo um prazo, enquanto isso pessoas morrem, né? Enquanto isso as pessoas morrem ou acionam a Justiça, uma pequena parcela, ou acionam o SUS e a conta vai para todos, enquanto os planos, né, as operadoras de saúde suplementar acumulam lucros aí cada vez maiores. Doutor, e onde a Agência Nacional entra nessa história toda? Ela tem se manifestado? Olha, se manifesta sempre colocando panos quentes na questão.
na minha visão, protegendo as operadoras. Nós temos um grande problema de regulação de serviços no Brasil. Eu já estudei isso bastante e não é só na área da saúde. Na verdade, se nós analisarmos, a área da saúde é a menos pior. Agora, se nós analisamos a área de energia, telefonia, né, quando uma pessoa tem um problema, ela não procura a agência porque ela sabe que a agência não vai resolver, né? Nós tivemos uma inversão na construção da regulação de serviços no Brasil, onde a regulação veio após as empresas, né, depois da Constituição de 88, e as agências reguladoras, quando criadas, acabaram sendo aparelhadas pelas empresas. Então, quando nós comparamos o direito regulatório e a nossa estrutura regulatória com a de outros países, é uma vergonha. Nós temos uma estrutura de regulação pior do que países como Venezuela, Argentina, Chile, né? E causa esse tipo de problema. As agências acabam trabalhando para as reguladas e não para a sociedade. Ou seja, aquela velha frase, né, que a corda arrebenta para o lado do mais fraco mesmo, que no caso é o consumidor que está muito desprotegido, né, doutor? Sim. Daqui a pouquinho a gente quer falar também sobre as mudanças dos planos de saúde depois da pandemia e do surgimento dos pequenos planos também. A gente tem infinidade de possibilidades hoje de contratação. Como que você avalia isso? Quais têm sido as principais queixas dos consumidores? O que você tem recebido aí? Mas vamos fazer essa discussão daqui a pouquinho. Depois do intervalo, então, a gente volta a falar sobre os planos de saúde, mudança aí depois da pandemia, os novos planos que vêm surgindo. A gente volta já. Estamos de volta falando sobre os planos de saúde no Brasil. O Senado aprovou o projeto que obriga as operadoras a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde. O nosso convidado de hoje para essa discussão é Renato Assis, ele é advogado e especialista em direito da saúde. A reclamação dos planos de saúde também não é recente, né, doutor Renato? A gente escuta várias reclamações das pessoas. Por exemplo, já ouvi muito ali na consulta com o médico, a consulta tem que ser mais rápida porque o plano paga pouco e não é todo médico que tem ali que é conveniado ao plano justamente por pagar pouco. Aí você está me dizendo aqui, você disse para a gente no primeiro bloco, sobre o lucro desses planos privados. É uma conta que para a gente também, consumidor, paciente, não fecha, né? Na verdade, essa conta só fecha para as próprias operadoras de saúde suplementar. A base da saúde suplementar e a base desse sistema é parecido com a base do seguro, que funciona com base no mutualismo. Então, teoricamente, o que não fecha nessa conta é que, teoricamente, o prejuízo, o custo dos planos deveria ser devolvido para os usuários através de um rateio. Isso é um sistema mutualista. Agora, quando nós analisamos o ano de 2020, durante a pandemia, muita gente imagina que o custo da saúde suplementar subiu com pessoas doentes. Não, baixou, porque todo mundo interrompeu tratamentos, ninguém queria pegar Covid. Então, aquela pessoa diabética, pessoa com pressão alta e vários tratamentos em andamento, até pacientes com câncer e tantas outras doenças raras, em que as pessoas necessitam de uma terapia constante, elas ficaram em casa, era o Fica em Casa. E esse Fica em Casa, ele enriqueceu os planos, porque se tem algo que as pessoas não deixaram de pagar e colocaram em primeiro lugar também, foi o investimento no plano de saúde. Então, esse mercado cresceu durante a pandemia e eles fecharam 2020 com um lucro recorde de 17 bilhões e meio, 50% a mais do que o ano anterior. Foi um recorde. Agora, no ano seguinte, que deveria vir, teoricamente, o rateio dessa despesa anterior, que foi pequena, veio um aumento de mais de 16% para os planos coletivos. Então, essa conta não fecha para ninguém. Um aumento que foi autorizado pela agência. Foi autorizado pela agência, na verdade. Por isso que eu disse que o papel da agência, ele é no mínimo suspeito, né? Assim como todas as demais agências e autarquias que regulamentam aí esses serviços públicos. E é interessante abordar também essa parte do médico, porque tem de um lado o paciente que paga caro, tem do outro lado o médico que recebe muito pouco, e aí existe uma crítica muito grande da piora da qualidade da saúde que nós temos hoje, mas o médico recebe muito pouco, né? E quem recebe muito e paga pouco no meio são essas operadoras. Tem casos, inclusive, de médicos que já me confidenciaram, isso também não é segredo para ninguém, né? Que quanto mais exames eles prescrevem, menos eles ganham, eles são penalizados. Então, passarem muitos exames? Isso. Então, ele olha para o paciente e fala, olha, eu preciso de 10 exames, mas eu já ganho só R$30 a consulta. Por isso que é uma linha de montagem aqui no consultório, a gente entrando e saindo. Cai a qualidade do atendimento, porque o médico vira um batedor de carimbo. E quando ele tem que dar ali
10, 15 exames, ele é penalizado, ao invés de receber 30, recebe R$15 por consulta, ele é compelido pelos planos, ele é esmagado pelos planos a prescrever menos consultas e diminuir aí o custo do plano. Então, doutor, é um sistema... isso é muito grave, isso é muito sério, e aí não cabe também, o médico tem o código de ética dele também, não cabe a ele uma pressão em cima do plano de saúde ou fazer a opção de não aderir àquele plano, por exemplo, porque é uma questão muito grave. Quem sai mais ainda prejudicado, mais uma vez, é o paciente ali. Sim, tem um prejuízo grande para o paciente, tem um prejuízo para o médico. Na verdade, o médico ele acaba sendo pressionado pelos planos, né? Principalmente os médicos mais jovens no início de carreira, dependendo da área que eles, da especialidade ou até sem especialidade, eles dependem dos planos. Então é um sistema que precisa de um ajuste. Na verdade, nós dependeríamos aí, de um lado, as pessoas, os usuários da sociedade, do outro lado, os médicos também perdem com isso, mas nós temos uma agência de regulação que não regula, na verdade. Não vai pressionar a agência, pressionar o governo, é isso? Exatamente. Qual era a sua sugestão aí? Sim, da mesma forma que ocorreu essa pressão para a mudança da questão do rol, porque existia uma discussão antes do rol, como eu disse, parte dos interesses, né, era taxativo, interesse sobretudo das operadoras, o resto dos interesses era o interesse exemplificativo, mas quem tem o poder econômico é que manda, né? E são as operadoras. As operadoras, as principais operadoras são ligadas a bancos, né? E nós sabemos quem detém o poder econômico, quem pressiona, quem faz um lobby poderoso no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, né? Então, é uma briga difícil para os médicos. Sim, tem a parte ética, né, que eles deveriam atender, mas tem a parte financeira também, que pesa muito para alguns deles, e eles acabam sendo compelidos a agir contra a ética, e quem perde de fato no final, quem mais perde é o paciente. Mais uma vez, né? Sim. Mais uma vez. E a gente estava conversando aqui sobre a questão de planos menores que foram surgindo aí durante um tempo. Aí o doutor Renato estava me explicando aqui no intervalo que, na verdade, tem tido uma outra movimentação, que é dos planos grandes, engolindo esses planos menores. E aí para a gente também é ruim, porque aquela lei do mercado fica sem concorrência, eles monopolizam o mercado e quem é prejudicado mais uma vez é o paciente. Exato, nós tínhamos há mais tempo mais planos pequenos, regionalizados, localizados em algumas regiões mais distantes dos grandes centros, e nas últimas décadas nós temos visto uma diminuição desses planos e um crescimento, né, com os grandes planos adquirindo os pequenos, que entram às vezes em um colapso financeiro. E realmente é ruim. O que nós temos hoje é um oligopólio com 4, 5 grandes operadoras que têm a maior parte do mercado e que ditam as regras. Essas pressões sociais são importantes, né? Essa mudança que aconteceu em junho foi muito ruim para todos. Na manhã em que a decisão foi divulgada, a decisão do STJ, ela foi divulgada à tarde, de manhã já haviam negativas de operadoras. Tiveram operadoras que comemoraram, fizeram publicações em redes sociais comemorando a mudança das regras. Então é uma coisa realmente absurda, né? Absurda. Mas felizmente a pressão social, inclusive o engajamento de alguns parlamentares que têm pessoas com doenças raras, que têm necessidades especiais dentro de casa. Teve um senador que se movimentou muito forte em relação a isso, mas o principal movimento foi da sociedade e da pressão. Eu acredito que ser um ano eleitoral ajudou bastante também, né, para essa regra mudar. E eu fico muito feliz que mudou. Nós dependemos só agora da sanção do presidente, que não deve demorar a ocorrer. E certamente vem, principalmente nesse ano. Com certeza, eu acho que o ano eleitoral ajuda bastante até nisso. E aí nós teremos uma regra melhor, mas ainda há muito caminho pela frente, porque talvez o pior do nosso sistema de saúde, as principais pontos a serem corrigidos são essas relações, por exemplo, dos planos com os prestadores, com os laboratórios, com os médicos, clínicas, hospitais, que realmente existe, tem muita coisa para mudar nesse meio. Em relação aos planos, pela sua experiência, doutor Renato, o que as pessoas mais têm te procurado, por exemplo, em relação aos planos, em relação ao negativo de tratamento, o que seria? Ressarcimento de consulta, o que é? A principal queixa é negativa, tá? Quase 90% das ações contra planos são contra cancelamentos indevidos, né? Existem casos de cancelamentos indevidos também, mas 90% são negativas e justamente com base nessa discussão do rol da ANS. Então, é possível que essa decisão, essa lei entrando em vigência, ela resolva grande parte dos problemas aí dos brasileiros. É claro que nós podemos esperar também aí um contraponto, né,
sobretudo, um aumento ainda maior dos planos, porque... Aumento da mensalidade? Com certeza. Mais um aumento, doutor? Mais um aumento, porque o custo vai aumentar, né? Por isso que tem que haver essa discussão sobre para onde vai esse dinheiro, porque, na verdade, em 2020, pouca utilização, pouca despesa, lucro recorde e reajuste no ano seguinte, que deveria vir desse cálculo do ano anterior. A conta não fecha na cabeça da maioria das pessoas, ela não fecha matematicamente. Então, na verdade, isso tem que ser analisado. Essa forma de análise, de contabilização, de repasse das despesas, dos custos para a sociedade, isso tem que ser discutido. Existiria um meio termo para a pessoa que não quer depender só do SUS, mas não tem condição de pagar um plano de saúde, por exemplo? Existe um meio termo, sim. Nós temos hoje o SUS, que é a base, né? É um sistema que, se ele não resolver o problema da saúde no país, quando ele surgiu em 1988 com a nova Constituição, ele também não piorou. Na verdade, antes nós não tínhamos a saúde universal. O Brasil, na verdade, é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que se atreveu a entregar saúde geral para todo mundo com um sistema como o SUS. E ele funciona, ele tem muitas vantagens. Perdão. Sim. Tem, um dos sistemas mais conhecidos aí do mundo, mais elogiados e valorizados, fora aqui do Brasil, inclusive. Sim. Né? Ele é um modelo para outros países, mas tem muitos problemas, né? Ele tem muitos problemas a serem corrigidos. Tem um alto custo, tem todas essas questões do rol, negativas, etc. Então, nós temos a maior parte da população somente com o SUS. O SUS é muito bom, por exemplo, para urgências e emergências, né? Até melhor do que os planos. E para algumas doenças de tratamento prolongado, câncer, por exemplo, tratamento no SUS. Sim, HIV, nós somos exemplo para o mundo inteiro, né? Mas o custo é alto e para as terapias do dia a dia, consultas, às vezes são meses ou anos esperando uma consulta, né? E nós temos o plano de saúde que está lá no alto, que tem um custo altíssimo e cada vez maior. Hoje nós temos quase 50 milhões de brasileiros usando os planos, né? É uma população da Espanha. Então, é um sistema muito importante também. Mas nós não tínhamos um meio termo claro. Hoje nós temos um meio termo, nós temos um paliativo, que são os cartões de desconto em saúde, né? É uma modalidade onde essa união das pontas, que basicamente que o plano faz. O plano traz o médico de um lado, traz o paciente de outro, mas tem uma ciência onde encarece para o paciente e paga pouco para o médico. Os cartões de desconto são uma modalidade mais simples, onde essa entidade ela só cobra uma pequena mensalidade para manutenção ali do sistema. Cobra, né? do paciente? Do paciente e só liga os pontos, oferece para o paciente essa rede conveniada. Então, o paciente ele paga um valor, eu não sei, 10, 20, 30 reais por mês para ter acesso a essa rede conveniada do cartão de desconto, e quando ele procura essa rede conveniada, ele paga direto para o médico. Mas então, paga mais barato a consulta para o médico? Ele paga com um desconto direto para o médico. Agora, esse mais barato, em regra, é bem mais alto do que o que o plano de saúde paga. Então, na verdade, não tem esse intermediário enriquecendo as custas das pontas, que é o paciente e o médico. Então, o cartão de desconto de saúde é uma opção. Não seria um plano de saúde participativo esse, não? Não é um plano de saúde, porque, na verdade, o plano ele te cobra um valor e, ainda que tenha uma coparticipação, ele custeia aquelas despesas. Na verdade, o cartão de desconto ele só visa questões de pequena complexidade, consultas, exames, etc. E é aí que está a maior dificuldade que o SUS apresenta. Então, quem tem um cartão de desconto em saúde, existem números hoje pelo país, tem um acesso facilitado para consultas, tem uma tratativa direta com o médico, porque ele paga direto para o médico. Para o médico é bom, porque tem a questão dos planos glosar, os pagamentos, jogar para frente. Quando tenha um desligamento, cobra de volta do médico. Então, é uma ciência onde o plano sempre ganha, paciente e médico sempre perdem. No cartão de desconto, o cartão só liga os pontos, só intermedia as partes e até o pagamento do paciente, ele faz o Pix, ele passa o cartão direto no consultório e o cartão de desconto não participa disso. Então, é um paliativo interessante para quem tem essa dificuldade de consultas e pequenos procedimentos, que é o mais difícil no SUS. Então, a tendência é que esse modelo seja mais popularizado, que chegue até a gente de forma mais rápida e seja melhor esse processo, doutor? Sim. Qual que é a sua aposta aí? Na verdade, os cartões de desconto de saúde existem há décadas, né? Acredito que os primeiros foram na década de 70 e já são uma realidade, não são uma promessa. Mas não é popularizado, a gente não escuta muito falar sobre eles. Sim, nós não escutamos tanto, na verdade. Mas o maior cartão de desconto do país,
ele tem entre titulares e dependentes mais de 9 milhões de vidas. Isso é quase 5% da população brasileira e o dobro do maior plano de saúde. O maior plano de saúde tem, salvo engano, 4 milhões e meio de usuários. Esse cartão tem 9 milhões. Então, é um acesso interessante. Inclusive, há pessoas que têm o plano de saúde e também têm um cartão de desconto. Porque um plano, por exemplo, o meu, que é coparticipativo, você vai avaliando, né? Eu vou avaliando o que é mais interessante. Aí eu uso o cartão, uso o plano. Em algo eu uso o SUS também. Sim. Mais opções para a gente enquanto paciente aí. Doutor Renato, muito obrigada pelas orientações aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Érica, pela oportunidade. Obrigada a você e uma boa tarde para você.